Olá, sou Cláudia Moreira, somos Diálogos de Esperança. Diálogos de Esperança é uma expressão da Igreja Brasileira em busca de um diálogo evangélico, que seja fraterno, que seja relevante e que dê um testemunho para a sociedade brasileira. Diálogos de Esperança é uma ação conjunta da Visão Mundial, da Tear Fund, da Aliança Evangélica e da editora Ultimato. E é uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez, ou se é a sua primeira vez aqui nos ouvindo, ou nos escutando nas nossas plataformas. E hoje nós estamos no terceiro episódio da temporada 6 do Diálogos de Esperança. Então, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. E já aproveito para te convidar a nos seguir nas nossas mídias sociais. Nós estamos no YouTube, no Instagram e também no Spotify. É bem simples, só procurar Diálogos de Esperança, nos seguir, compartilhar, porque queremos ter mais pessoas conosco nesses diálogos que apontam para a esperança. Bom, hoje está um pouquinho diferente aqui, como eu já disse, né, no episódio anterior. O Valdir está conosco online. Ele geralmente está comigo aqui no estúdio, mas ele vai falar daqui a pouco, vai contar um pouco para a gente o que nós estamos focando nessa temporada. Mas temos a presença especial aqui do Lissander. Como é uma edição especial, o Lissander está conosco. O Lissander, ele é o produtor do Diálogos de Esperança. Ele já participou, né, Lissander, em alguns outros episódios aí no passado, mas sim. Faz tempo que você está só nos bastidores. Então, bem-vindo aqui conosco. Vai ser uma alegria ter você. Ele vai contar algumas histórias também. E também uma alegria ter a Cláudia e o Carlinhos conosco, que aceitaram aí o nosso convite. Seja bem-vinda, Cláudia, seja muito bem-vindo, Carlinhos. Bom, Valdir, conta pra gente aí, o que nós estamos conversando nessa temporada 6, que nós estamos chamando O Natal Está Chegando, né? A gente já piscou o olho e já estamos em novembro. Histórias, cantos e orações. De fato, os nossos calendários, eles são marcados por diferentes eventos, né, dias que marcam esse nosso calendário. Também do ponto de vista litúrgico, né, da nossa caminhada de fé cristã, o ano litúrgico, como a gente chama, ele começa com o Advento. Muitas vezes a gente não se lembra disso, né? Mas o Advento é um período de 4 semanas onde a gente vai caminhando em direção ao evento do nascimento de Cristo, em direção ao Natal. E nesses diferentes episódios que estão sendo lançados nessas semanas, no decorrer do Advento, nós queremos convidar você que nos acompanha no Diálogo de Esperança a lembrar de histórias, a lembrar de músicas, a lembrar de experiências que marcam de uma forma particular essa experiência, né, esse tempo no nosso calendário. Esse é um tempo de muita música também na nossa sociedade, nas nossas casas. Eu falei antes que nesse período né, a minha playlist muda, porque é Advento, é tempo de uma música especial para um tempo especial. E hoje nós queremos celebrar isso mais uma vez. Nós chegamos ao final de um ano marcado por eventos difíceis, começando lá no início do ano, com a catástrofe no sul, com as queimas no Pantanal, a seca na Amazônia. Quer dizer, nós passamos um ano de eleições, um ano com algumas coisas pesadas, outras coisas mais leves, e nós queremos convidar você, que participa conosco, a celebrar esse tempo. A celebração cristã não nega as nossas dificuldades, mas a celebração cristã, ela nos convida à esperança em meio a esse cenário que nós vivemos. Portanto, seja bem-vindo para cantar conosco, seja bem-vindo para lembrar conosco desse tempo muito especial. E hoje, com muita gratidão, nós temos a Cláudia e o Carlinhos com a gente. Cláudia e Carlinhos
são gente do coração, da nossa caminhada e que o Lissander vai introduzir para nós. Isso mesmo. Como vocês falaram, vai ser um episódio bem musical. Né? A gente, quando esse episódio for lançado, né, quando você estiver ouvindo, já estamos às vésperas do Natal. Então já estamos com esse clima especial de Natal. E nada melhor do que um casal musical para estar conosco aqui, o Carlinhos e a Cláudia. A Cláudia Barbosa é também música, né, casada com Carlinhos, e são pais de 3 filhos e, né, 5 netos, é isso mesmo, né? 5 netos. Eles são da Igreja Presbiteriana do Lago Norte, em Brasília, que fundaram juntos a igreja há 19 anos. E a Cláudia, além de todos os seus ministérios, dentro da igreja especificamente, ela atua na área de ensino, de música e dirige o Ministério de Famílias na igreja. É bacharel em piano pela Universidade Federal de Goiás e formou-se no curso de assessoramento familiar pela Irene do Brasil. E o Carlinhos, né, além de pastor da Igreja Presbiteriana do Lago Norte, em Brasília, ele é um músico de mão cheia, com 9 álbuns musicais gravados, vários singles e um DVD, e vai sair coisa nova aí, né, Carlinhos? Depois ele pode falar pra gente melhor isso aí. E é formado em jornalismo também e missiologia no Centro Evangélico de Missões. Se tem uma coisa em comum que eu tenho com o Carlinhos é isso. Estudamos no SEM. E é mestre em musicologia pela Universidade de Brasília e há 20 anos é colunista da revista Ultimato. Um tempão, hein? Só não é mais do que o Valdir, provavelmente, né? Bem-vindos, queridos. Muito obrigada. Prazer para nós. É um prazer grande estar com vocês aqui e participar desse momento do Diálogos de Esperança. Obrigado pelo convite. Uma honra para a gente. Nós que é uma agradecemos. honra, de fato, para nós, né? E a gente tem uma longa história, né, Cláudia, Carlinhos, e tem uma longa história, mas eu não sabia, Cláudia, que você é formada em piano. Olha só, eu sou uma piano. Surpresa. A gente queria hoje, de fato, nessa conversa, lembrar de nossas histórias, lembrar de algumas memórias, lembrar de experiências de cuidado, né? Que a gente tem experimentado, algumas experiências de repente mais difíceis, né? E a primeira pergunta é um pouco sobre isso. Como é que vocês chegam nesse período de final de ano? Bom, claro, a gente chega cansado, certo? Mas não vale isso. Quais são as memórias, digamos, em termos de Natal que vocês trazem com vocês? Alguma experiência particular, algum evento na vida que nessa época do ano vem de uma forma particular? Como é que vocês, né? O que vocês trazem com vocês, né? Podemos começar por aí? Não sei se... Podemos. Vai, Cláudia. A minha família é uma família cristã desde sempre, e o Natal da minha casa sempre foi um evento muito importante. A minha mãe, ela amava esse período do ano. Então, ela começava a preparar o Natal em agosto. Em agosto, ela já começava a comprar lembrancinha para dar para todo mundo. E ela chamava, no dia da ceia de Natal, ela chamava as viúvas, os órfãos da igreja, as pessoas que não tinham família, que eram sozinhas, e enchia a nossa casa de pessoas assim. E ela presenteava todo mundo, nem que fosse com uma lembrancinha, e tinha cheiro de Natal. A minha mãe era uma cozinheira fora de série, então ela fazia roscas de Natal para distribuir no posto de gasolina, no salão de beleza, para os garis da rua. Então o Natal era um acontecimento na minha casa, né? Meus amigos iam tudo lá para casa depois, e o cheiro do Natal e o sabor do Natal é uma coisa que me marcou muito. E essa coisa da mamãe chamar para perto aquelas pessoas que não tinham família, que eram solitárias, que eram largadas assim mesmo na vida.
Então isso me marcou muito, muito mesmo. Eu tenho muita nostalgia desse tempo. Lá em casa já era um pouquinho diferente, porque eu não venho de uma família de tradição evangélica. A minha família, a tradição católica nominal. Aquelas que a gente ia na missa algumas vezes no ano, assim, mas não tinha aquela tradição, tudo. Então a festa do Natal tinha muito significado. Claro, eu lembro saindo com meu pai para comprar castanha, eu lembro da gente saindo para comprar o vinho da festa, tudo isso, mas não era uma tradição cristã, a gente era festa da família. Era quando se reuniam os netos dos meus avós lá, todos eles, os filhos, a grande família se reunia para uma festa. Era muita comida e muita bebida, excessivamente até. E aí, então, a questão do Natal com sentido bíblico, com sentido Cristo à frente, eu só vim experimentar realmente depois da conversão, já depois dos 18 anos de idade. Aí mudou tudo, né? Aí a festa até na família lá ficou meio estranha, mas a gente seguiu até após o casamento, aí realmente veio a ter um novo significado pra gente, assim, como família. Se converter, Carlinhos? Você foi o primeiro da família a se converter, Carlinhos? Eu e a minha irmã, a Rosana, nós fomos aos 18, eu estava com 17 para 18 anos, aí eu fui para um acampamento da igreja, a convite de um primo, e lá realmente tive um encontro pessoal, transformador com Cristo, e foi a partir daí que a gente seguiu na caminhada, na contramão da família, e houve até um certo afastamento da família, de tudo, mas é outro papo, né? Mas assim, foi a partir daí que tudo realmente aconteceu. Que bom. E aqui ouvindo vocês falarem de memórias, né? Essas memórias aí de família. Mas também agora, quais são essas memórias mais recentes que vocês gostariam de compartilhar, né? Tradições agora com os netos, né? Que vocês estão construindo. Compartilha com a gente algumas tradições, algo que vocês às vezes esperam em família e faz uma vez só no ano, né? Porque fica esperando o Natal para acontecer. Até e também alguma coisa que vocês têm construído com os netos. A gente, 3 dos nossos 5 netos moram fora, moram em outro país, moram na Escócia. Então, aqui perto da gente só tem 2. Mas a gente trouxe para nossa casa algumas tradições assim que eu quis assim imprimir na minha família. O dia de montar a casa para o Natal, né, que é todo dia 20 de novembro, ou seja, amanhã. Para nós que estamos gravando hoje, será amanhã, né? Mas todo dia 20 de novembro era o dia que a minha mãe arrumava a casa para o Natal. Então eu gosto de manter isso, né? E montar as coisas com os netos juntos, né? E contando a história do Natal, fazendo alguma atividade assim junto com todo mundo, né? Assim como eu sou pastor de igreja, então nessa época a gente está muito envolvido com a comunidade, porque a nossa igreja ela tem uma tradição de sempre em dezembro, primeira quinzena pelo menos, apresentar um musical de fim de ano, que na verdade talvez a gente já tem uma tentativa de fazer uma síntese de como caminhamos biblicamente o ano, e aí dá um sentido também natalino para esse musical, né? Então nessa época a gente está muito envolvido com a comunidade, é intenso, e aí a família toda também intensamente ligada. É um musical onde nós compomos as músicas, onde as roupas são feitas por nós mesmos, onde tudo é feito por o roteiro. É um musical. A gente tenta fazer a coisa mais brasileira possível, mais pessoal possível, que possa refletir realmente a nossa vida. Então, acabou que já. Quantos anos isso, Cláudio? 19, Tem 15, pelo menos uns 15 anos isso acontece na vida da igreja. Então, isso realmente é um envolvimento intenso. E aí, quando passa o musical, a gente já está aí há uma semana, 2 semanas no máximo do Natal. Então aí que a gente vai focar um pouco mais aqui em casa, né? Mas assim, é sempre muito bom. A gente tem tido um tempo onde a gente lê a palavra, ora junto, canta, adora o Senhor. E a gente sempre busca trabalhar isso na cabeça dos nossos filhos e netos, né? Desde que eles eram pequenos, nossos filhos, e agora os nossos netos, da importância, do significado, do sentido do Natal, para que não se perca e se torne apenas um Natal comercial,
como a gente vê aí, de uma forma geral, né? E como eu experimentei na minha vida também, antes de conhecer a Cristo, ter um encontro com Ele. Eu acho que a gente estava pensando um pouco nisso, né, Carlinhos, Cláudia, é que o Natal se tornou um evento muito comercializado, né? E então, às vezes, a gente tem até dificuldade de resgatar o sentido, né? E quando você fala um pouco a igreja tentando resgatar o sentido, né? Digamos, nesses anos que vocês estão aí também na igreja, eu acho que ao você falar da tua história, você falou muito da diferença, né? De um Natal, digamos, sem a memória do evento cristológico, vamos falar assim agora, né? E depois o Natal com esse Cristo no centro, né? Como é que vocês procuram trabalhar isso para que as pessoas voltem a ter sentido, linhas pastorais, na própria música isso deve estar presente na vida de vocês, como é que a linguagem que se usa, né? Como é que você caminha, como é que vocês caminham nesse resgate do sentido? Então, eu vou começar, depois a Cláudia complementa. A gente, já há alguns anos, vários anos atrás, mais de 10 anos atrás, a gente começou na igreja a trabalhar a ideia do calendário litúrgico. E fez uma diferença incrível na vida da igreja quando a gente começou a trabalhar. Quando o advento fez sentido para a comunidade. Quando a gente agora adentra o último final de semana de novembro, ou às vezes o 1º de dezembro, vai depender de como cai o ano, né? Onde a gente começa agora, nessas 4 semanas que antecedem o Natal, a gente começa a vivenciar o Natal. Aí as músicas natalinas brotam, a palavra, a temática do Natal. A gente também, obviamente, não fala somente da primeira vinda, mas a gente aborda também a segunda vinda de Cristo. E a gente vai trabalhando isso tudo dentro da temática do advento. A tradição das velas, uma vela a cada domingo, né, em que a gente vai trabalhando, acende a vela, dá o sentido da vigilância, né, e todas aquelas velas que compõem, né, e tudo isso vai trazendo uma inspiração e vai trazendo para a igreja, como trouxe para nós, um novo sentido. Dezembro ficou diferente, né? Não é só a expectativa da festa do dia, mas a preparação na caminhada para que a gente possa celebrar juntos, assim como se fosse uma coisa até meio apoteótica, o dia esperado, né? Agora a gente tem uma tradição de fazer o culto de Natal não na noite de 24 para 25. É uma opção que a gente fez na nossa igreja. Por quê? Porque a gente quer que as famílias celebrem em famílias. Porque nós temos várias pessoas da igreja que nem de famílias de tradição evangélica são. E a gente quer que eles vivenciem essa experiência em família, para que ali possam marcar com testemunho, e as famílias também possam celebrar em famílias. E a gente normalmente costuma fazer um culto bem litúrgico, menor, mas com textos bíblicos do Natal, músicas natalinas no dia 25. Esqueci algo Não, que poderia... não, falou tudo. A gente percebe que algumas pessoas da nossa igreja fazem nas suas próprias casas o ritual das velas, sabe? Monta seu arranjinho e a cada domingo do advento acende a vela e relembra o significado daquela vela. Isso não é tão comum nas igrejas brasileiras, né? Isso não é tão comum, fazer essa preparação, pensar, né, cada semana. Por que vocês acham que isso não acontece tanto assim nas igrejas brasileiras, considerando que tem tudo a ver com a compreensão do que é o Evangelho, esse processo, né? Esse processo de preparação até o Natal, né? Vocês já falaram um pouquinho de que forma vocês fazem isso na igreja, né, local, mas por que vocês acham que isso é tão... é minoria, digamos assim, ou não é minoria? Ao meu ver, é minoria, sim, Lissander. Até porque só veio fazer sentido pra gente tudo isso quando a gente resgatou o calendário litúrgico. Igualmente a Páscoa. A Páscoa também é esvaziada quando ela não é celebrada dentro da período da Quaresma, sabe? Quando não há uma preparação. Quando você não se prepara para o evento, quando você já não está assim com a mente, o coração, sabe? As orações, a expectativa na leitura da palavra voltada para essa celebração, ela acaba se esvaziando.
E eu acho que tudo isso veio fazer sentido para a gente quando a gente começou, quando a gente reencontrou o calendário litúrgico, que via de regra tem sido como que banido das igrejas, da maioria das igrejas evangélicas. É engraçado, eu que trabalho com música, a gente chega no Natal, a gente não tem música para cantar no Natal, a não ser os velhos hinos do Inário. Porque a igreja, ela deixou de celebrar. E acho engraçado que a gente canta, né? Nas estrelas. Como é que é? Lá, né? Nas estrelas vejo a sua mão. E a música fala: eu sei o sentido do Natal. A música não tem nada de Natal. Só tem essa frase: eu sei o sentido do Natal. E ela acabou se tornando música natalina, porque não há outra para cantar, tá entendendo? Então eu acho muito estranho. A gente então esvaziou, porque quando você já não celebra a palavra de Deus dentro de um calendário, ela vai se esvaziando. Então, o resgate das músicas, compor novas músicas natalinas, assim como compor músicas de celebração da Páscoa, músicas da ressurreição, músicas da ascensão, sabe? A gente perdeu. Infelizmente, eu acho que foi esse reencontro com o calendário fez um grande sentido para a nossa comunidade aqui em Brasília. Acho que a gente deixou de ser litúrgico, né? Nossas igrejas deixaram de ser litúrgicas e elas passaram a ser... Acho que não vou falar, prefiro me reservar o direito de ficar em silêncio. Mas acho que a gente deixou de ser litúrgico. A gente não liga mais para isso, para os símbolos, para os ritos, né? A gente vai largando essas coisas de lado e outras coisas vão ocupando esse espaço da liturgia. Mas eu acho que a gente está também vivendo já um período, não é, Cláudia, Carlinhos, onde a gente percebe uma nova geração, de repente, buscando um pouco mais de aconchego, né? Buscando uma liturgia que estabelece rituais, um ritmo da vida. Digamos, todos temos a liturgia, a pergunta só é qual que nós temos, né? E Carlinhos, você falou um pouco sobre muitas das músicas que nós cantamos, a gente até estava conversando aqui com a Cileda, tá? Elas são músicas traduzidas, né? E não são músicas feitas, né? Digamos, aqui, né? Você tem trabalhado nisso? Você tem procurado alguma coisa nesse sentido? Sim, algumas, até por conta dos musicais da igreja. A gente acaba fazendo algumas canções, né? Se vocês me permitirem, eu posso até cantar uma agora, mostrar para vocês uma canção Mas claro, chamada Canção de Isaías. Pode ser? Pode, deve. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. De uma virgem nascerá Emanuel,
conosco, Emanuel. Deus conosco, Emanuel. Muito bom. Isso aí. Que interessante, enquanto vocês estavam tocando e cantando, eu estava olhando para cada rosto aqui, todo mundo estava num ritmo, balançando a cabeça, assim, né? A música faz isso, né, gente? Coloca a gente em alguns ritmos, né? E isso é muito interessante Isso. pensar, Carlinhos, que o advento, né, ele também nos coloca num ritmo, né? A oração nos coloca num ritmo, a leitura sistemática da palavra nos coloca num ritmo. Então, pensando nisso, pensando assim, que música, outra música, vocês nos recomendariam para a gente não perder o ritmo do Natal, né? E que a gente possa cantar lavando a louça, né? Dirigindo, enfim, nos outros ritmos diários da vida, a gente não perder o ritmo santo desse advento e desse Natal. Ah, tem tantas, né? O meu pai gostava muito de cantar, né? Então, nessa época, lá atrás, ele colocava na vitrola os discos de músicas que falavam de Natal, né? Os bons e velhos hinos, né? Mas tem tanta coisa boa, né? O próprio Elvis Presley gravou uma seleção de hinos de Natal que é maravilhoso naquele vozeirão dele. Mas nós temos aqui na nossa comunidade, assim, na nossa igreja, na nossa casa, outras músicas, né? Inclusive, fica aqui, né, o convite para você acessar o Carlinhos Veiga lá no Spotify, que você vai, ou nas plataformas aí de streaming, e você vai ter acesso, por exemplo, a uma música linda que ele fez, uma folia, né? Uma santa folia, contando a saga dos reis magos em busca, seguindo a estrela em busca de Jesus, né? Então, cantar um pedacinho dessa música, ao som de um instrumento genuinamente brasileiro, que é a viola caipira. Então, porque eu venho, como eu disse, né, eu não venho de uma tradição evangélica, então eu lembro do meu pai pegando a gente, passando férias de janeiro, em Crixás, que era a cidade dele, lá no interior de Goiás. E lá, então, eu lembro de ter ido numa folia de reis, né? E eu, menino, eu tinha 10, 11 anos, eu via as violas, as festas, as folias, né? Então, aquela festa plena de significado, em que um grupo de foliões iam passando de fazenda em fazenda, em cada fazenda, cantando umas canções que eu não entendia muito bem o que era, e depois eu vim descobrir que era folia de reis, e que o significado da letra remetia à viagem dos magos em busca do menino, né? Seguindo uma estrela. E aí, depois de convertido, isso tudo me vem à memória e eu fiz uma folia evangélica, uma santa folia, né? Evangélica. Então, foi assim. Olhos sedentos no negro infinito, pisando o rastro da estrela guia, farol de esperança, centelha divina que alumia o caminho. Esses homens eram mais do que simples mortais, reis poderosos, mestres da ciência, buscando respostas para os próprios dilemas no encalço da estrela.
trazem nas mãos oferendas para o menino Deus, trazem no peito o desejo de se encontrar, trazem um sorriso nos lábios, espera de alegre destino, e nos seus olhos o brilho que inspira o luar, que inspira o luar. Aqueles reis do distante Oriente vieram a Belém para adorar o menino que traz alívio pra alma cansada de quem o buscar. Louvado seja o pequeno menino de Belém, glória a Deus nas maiores alturas. O mistério da vida naquela manjedoura se desfez, a alegria invadiu a casa em santa folia, em santa folia. Isso. Amém. Santa folia, não é? Gente, Obrigado, Carlinhos, obrigado, Cláudia. Eu queria voltar ao que a Cláudia falou da mãe dela. Eu, né, Cláudia, essa coisa da rosca. Tua mãe fazia rosca. Fazia. Você faz rosca? Você faz rosca? Faço, faço. Faz. Não, lembrando, né, do Natal também como essa experiência de generosidade, essa experiência de alcançar o outro, essa experiência de não deixar ninguém de fora, né? Como é que, digamos assim, como é que vocês trazem isso para a vida mais presente, né? A tua mãe, a gente está falando de décadas que passaram, de um jeito de fazer isso, a gente precisa encontrar os jeitos de fazer isso, não é? Especialmente no momento de tanta polarização, de raiva, né? As famílias em crise, tá? Como que a gente simboliza e concretiza gestos de acolhimento, de reconciliação nesse tempo? E provavelmente vocês estão trabalhando nisso dia a dia, né? Dia a dia. É. Assim, depois que a gente casa, a celebração ela tem que ser reconfigurada, né? Assim, para atender às demandas de um e de outro. E já tem algum tempo que a gente passa a festa de Natal com a família do Carlinhos. E a família do Carlinhos é, para mim, um bálsamo, porque mesmo tendo gente assim totalmente diferente uns dos outros, ideologicamente e de outras maneiras, denominacionalmente, enfim, é uma família muito generosa, que traz as outras pessoas para perto. Eu tenho total liberdade de levar amigos, outras pessoas para ir para lá celebrar o Natal junto, né? Então, a família do Carlinhos é muito divertida, né? A família extensa dele é muito barulhenta, muito festeira. Então, a polarização, essas coisas lá, tudo vira piada e motivo de muita gargalhada. Então, tem sido um momento assim de restaurador para mim e para todos nós, né? Recentemente meu sogro morreu, então minha sogra está firme, forte. Eu já não tenho mais meus pais, então eu adotei a família do Carlinhos como essa minha família que inclui, né? Que abraça as pessoas, como esse lado mais generoso do Natal, assim, dessas celebrações. A família do Carlinhos é muito acolhedora e muito generosa. E eu aprendo muito lá e me sinto totalmente à vontade de poder trazer outros para experimentar essa comunhão com a família.
Obrigada. Que gostoso ouvir isso, Cláudia. E também, só voltando, quando o Carlinhos estava tocando a viola, me remeteu às minhas memórias, né? Porque eu também sou uma goiana que virou tocantinense. Então, Ah, ó, sim, isso. Sou de Araguaína, Bico do Papagaio. E morei muitos olha anos, só. também morei em Brasília, em Goiânia. Então, a viola me remete também às memórias, né? A Folia de Reis, e essas nossas tradições e outros jeitos, né? Até de celebrar o Natal. E eu estava pensando aqui, eu também sou avó, né? Eu sou avó, tenho 2 netas e um neto, e a gente tem buscado também muito construir essas memórias. E até voltar, então, lá no começo, quando a gente estava falando, e pensando aí nas pessoas que estão nos ouvindo, né? Você que está nos ouvindo, está nos vendo neste momento, Cláudia e Carlinhos, o que vocês podem deixar, uma sugestão, uma recomendação para quem é avô, avó, pai, mãe, tio, tia, né? De como criar essas memórias, essas tradições com as crianças que estão à nossa volta. Ou volta perto ou volta não perto, né? Mas criar essas tradições na preparação, nesse advento, né? Uma primeira coisa que eu acho é o seguinte: jamais deixar isso sob a responsabilidade única da igreja. Não transferir para a igreja. Mas a gente entender que é alguma coisa que deve ser fomentada, desenvolvida, experimentada na vida da família mesmo, né? Nessa relação da família. Então, marcar com algumas coisas. A Cláudia falou de montar, por exemplo, decorar a casa com os netos, né? Essa é uma possibilidade. Outra é aquele almoço importante que a gente vai estar juntos. E não simplesmente para comer, mas para naquele momento ter um tempo para a gente relembrar a história, né? A Bíblia ensina que é para a gente ensinar os nossos filhos, contar a história para os nossos filhos, né? Os salmos nos dizem isso, contar a história para os nossos filhos, para que os nossos filhos possam contar para os seus filhos e assim a história, a tradição, ela prossiga, não só como uma tradição do passado, mas sobretudo sobre uma espiritualidade viva para hoje e para agora. Porque o Natal ele é celebrado porque Jesus Cristo vive, né? Porque ele reina. Nós não estamos celebrando uma coisa que passou e está esquecida na história. Nós estamos celebrando alguma coisa que fala de algo do passado, mas que aponta para o futuro. Aquele que veio, ele virá, né? Aquele que esteve, que nasceu entre nós e redimiu a história, ele virá e aí sim a redenção será completa. Então a gente sempre tem que trazer essa expectativa do que virá, né? Então o Natal é essa história que conta não olha somente para o passado, mas fala da ação do Senhor no presente e para a expectativa daquele que virá, né? Então o Natal tem que ter esses aspectos, para não ficar apenas uma história do passado, né? Mas alguma coisa para ser vivida, celebrada, o Cristo adorado, aquele que veio e aquele que virá, né? Alguma coisa mais, Cláudia, que você Não, acha que a gente podia, né? eu acho que marcar essas Isso. datas assim, com algum rito, alguma celebração assim em família, marcar esses acontecimentos, gerar expectativa no coraçãozinho das crianças sobre esse momento da vida, né? Muito bom. E aí vai, né? Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espargem a luz, proclamando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Cláudia, não, eu queria primeiro agradecer muito. A gente está aí começando a chegar ao final. A Cláudia
ver aí como é que a gente encerra esse programa, né? Essa gravação, mas agradecer a vocês dois. Eu acho que também, digamos assim, simbolicamente, né, a gente tem em vocês dois, Cláudia, Carlinhos, uma caminhada de vida, né? Uma caminhada de décadas de amizade, de ministério, de vocação, né, de música, de testemunho, e né, agradecer pela vida de vocês e pelo testemunho que vocês são para a Igreja Brasileira, e se dispõem a estar com a gente para esse testemunho comum. Né? Muito obrigado por isso. Né? Acho que vocês disseram para nós que a liturgia, né, essa palavra de repente ela é proibida em alguns lugares, mas digamos uma espiritualidade que respeita os ritmos da vida, mas também que integra os ritmos que a própria igreja tem identificado no decorrer da história. Né? E quando a gente chega nesse período, que a gente chama de Advento, né, a gente se prepara para o Natal, para o encontro com o Cristo. Né? Mas uma das coisas, Carlinhos, que você citou, que eu acho que é muito importante também para nós, é que nesse calendário litúrgico, o período do Advento não é somente o período que você fala do nascimento de Cristo, mas você fala da segunda vinda de Cristo, né? Você acabou de falar sobre isso, né? E como que essa esperança da volta, né, motiva a gente para esse período de expectativa, né? A gente queria marcar essa nossa conversa com essa expectativa, né? E com essa mensagem de cuidado do outro, de acolhimento, né, com o qual a Cláudia começou essa nossa conversa. A Cláudia Moreira, agora, né, Cláudia? É um pouco o jeito que eu estava escutando e participando dessa nossa conversa, tá bem? Estou dizendo que essa conversa, Valdir, Cláudia, Carlinhos e Sandra, encheu meu coração de esperança, aqueceu meu coração. Né? Coração aquecido já, esperando, me preparando para este advento. E dessa forma, eu quero também agradecer Cláudia, Carlinhos e a participação aqui do Lissander hoje conosco, o Valdir, que fez falta aqui no estúdio, Valdir, mas que bom que você pôde estar virtualmente. Agradecer quem está nos ouvindo, nos assistindo e deixar aí uma palavra de esperança, que da mesma forma que eu fui inspirada, coração aquecido, a minha oração por você que está nos ouvindo, assistindo, que seja também essa, que o seu coração seja aquecido nessa preparação para o Natal. E que, é verdade, nós falamos aqui, no Natal não é feito só de memórias boas, né? Mas que você, que muitas vezes já experimentou memórias não tão boas assim, nessa época do ano, minha oração é que este ano você construa novas tradições e novas memórias cheias de esperança. Amém. Pela pessoa e a presença de Cristo, que é quem nós celebramos no Natal. Amém. Dessa forma, eu quero encerrar a nossa temporada 6, que é a nossa última temporada desse ano, e já dizer que nós voltamos no próximo ano, então continue aí, nos busque, nos acompanhe nas mídias sociais. Estamos no Instagram, no YouTube e no Spotify, né, Lissander? Sim, sim. Estamos lá, nos siga, para você também voltar conosco em 2025. Feliz Natal, né, gente? Então, um Feliz Natal. Feliz Natal a todos, obrigado, muito obrigado. Um privilégio. Obrigada. Obrigado, tchau. Obrigado, gente. Feliz Natal a todos. Feliz Natal.